resumir mais ou menos como é que é o trabalho de afiação, polimento e restauração de facas que eu faço. Essa aqui é uma pedra da Naniwa, da linha Kyocera, que eles fazem especialmente pro Bob Kramer, e a linha dele vendida pela Zwilling, é uma pedra 400. E a afiação básica, usando essa faca Mizu Honiaki da Mizuno Tenrenjo como exemplo, ela foca apenas na pontinha ali, bem na lâmina. Dá pra ver uma certa diferença se aproximando da extremidade da faca, que encosta primeiro no ingrediente que está sendo cortado, que tem um fiozinho ali. E fazer só o fiozinho é muito mais fácil se a geometria da faca já estiver boa. Dá pra ver que essa faca, ela tá com a geometria já muito bem feita, tá espelhado em quase toda ela, apenas no Ramon, que é a parte mais opaca, justamente pela têmpera seletiva. Então, o corpo e a geometria dela não precisam de correção. Tá com algumas marcas de oxidação, o que é normal e inclusive dá certo charme, essa pátina. Para faca de aço carbono, ela pode ser facilmente removida, mas algumas pessoas gostam de deixar. Desde que não seja corrosão, não tem problema nenhum, até é benéfico. E cria uma resistência à corrosão para a faca. Agora, quando a faca não vem com uma geometria tão boa de fábrica, que é o caso dessa global, essa faca Gyoto, ou chefe, é preciso fazer o desbaste atrás do fio, atrás da lâmina primária. Deixar tudo mais fino para que a faca atravesse o alimento de uma forma mais fácil. E para isso, tem que realmente deitar toda a faca. Se eu fosse fazer só o fio, que é o que eu estou mostrando agora, eu vou deixar uma folga, o mais fino possível. O quão fino o metal e a faca aguentarem, na verdade. Quanto melhor o metal, melhor a faca, a tendência é que ela aguente um fio com um ângulo mais agudo, um fio mais fino, uma lâmina primária mais agressiva. Claro que para nem toda faca isso é benéfico, para um cutelo, por exemplo, não é. Se eu for fazer o desbaste atrás da lâmina, eu vou fazer justamente o que eu estou demonstrando, que é encostar a faca e botar pressão logo atrás do fio na pedra e fazer todo o desbaste. Isso exige muita força, porque a área de contato com a pedra áspera é bem grande. E alinhar todos os riscos depois, nas próximas pedras, e deixar a faca com um aspecto apresentável é bem difícil. Essa faca aqui, por exemplo, eu resolvi deixar as marcas, dá pra ver. Embora esteja bem refinado até o desbaste atrás do fio principal, eu não homogeneizei o corpo da faca com a parte da lâmina secundária ou a parte logo atrás do fio que foi desbastada para poder mostrar. Na verdade, essa parte, essa linha divisória que aparece entre o corpo da faca e onde começa o desbaste, foi feita com o trabalho de desbaste da afiação. Se for pegar uma faca, mesmo uma faca de aço carbono como essa, o acabamento que muitos cuteleiros deixam, ela é uma faca Sanmai. Tem ferro em volta, mas não aparece. Muitos cuteleiros deixam a faca assim, um acabamento de lixadeira. É um acabamento funcional. Alguns cuteleiros que eu respeito muito fazem isso, longe de mim criticar. Mas um outro aspecto pro polimento, pro desbaste da faca, além de corrigir a geometria conforme o uso e manter sempre a parte atrás do fio mais fina e funcional, é o aspecto estético. Aí o que se faz?
depois de desbastar e polir a faca deitada, fazer a lâmina secundária, fazer a lâmina primária nas pedras, se faz um polimento Kazumi, para justamente revelar o que não aparece nessa faca, mesmo ela sendo Sanmai, a diferença e toda a complexidade entre o ferro e o aço. No caso, para mostrar a diferença entre o ferro e o aço, é necessário ter pedras naturais. Colocar a faca deitada, botando pressão logo atrás do fio, e fazer toda ela abrindo os poros, algo que abrasivos sintéticos, como lixadeiras de cinta, fecham os poros, dá pra ver as marcas aí. Abrindo os poros, esse contraste, assim como o contraste, por exemplo, de um damasco, ele vai aparecer. Aliás, para revelar o contraste do damasco, não necessariamente se precisa queimar a faca no ácido. Uma forma de fazer esse contraste é através do relevo. Como é que eu faço o relevo na lateral das facas Sanmai ou Katara que eu trabalho, por exemplo? Eu pego essa pedra, que é o Uchigomori, significa nuvens de dentro, e quebro ela até ela ficar mais ou menos desse tamanho, talvez um pouco menor, um pouco maior, e mais fina que isso, para ela realmente não machucar nem riscar a faca. Ela é uma pedra que, se trabalhada bem o suficiente, fica macia para não arranhar o aço, mas ela trabalha com o ferro, com aço macio que fica nas laterais da faca Sanmai ou num dos lados, no caso das facas Katara. E aí se esfrega na lateral da faca até gerar um slurry, que é, na verdade, a sedimentação da pedra com o ferro da faca que está se desmanchando. Isso vai abrir os poros do ferro e vai revelar o contraste, a linha de contraste entre o ferro e o aço. Tem que fazer isso várias vezes com diferentes pedrinhas e o resultado é mais ou menos assim, que é a estética ideal de uma faca Sanmai. É mostrar a diferença, é mostrar a camada que segura em volta, de uma forma que os riscos estejam alinhados, estejam bonitos e que a faca pareça uma nuvem, digamos. Como se o ferro que fica em volta da faca fossem as nuvens e o aço fosse o céu, que é o caso dessa faca aqui, que tá com o trabalho todo de Kazumi pronto. Kazumi significa nublado, não é por acaso. Esse trabalho, fazer por completo, principalmente quando a geometria da faca não tá muito boa, pode demorar dias. E o material utilizado também é muito caro. Mas sem dúvida o resultado é diferente de uma faca simplesmente espelhada, sintética ou trabalhada com uma lixadeira de cinta. É um resultado único, realmente transforma a faca numa peça de arte. E aqui tá um resultado também feito com a Uchigomori, esfregando toda a lateral, depois de polir tudo, fazer a geometria, fazer a lâmina secundária com pedras naturais, com os poros do ferro e do aço bem abertos. Enquanto que normalmente a maioria dos damascos é revelado se queimando, o jeito ideal e mais bonito é trabalhar com o relevo. E para isso se precisa de pedras naturais, macias o suficiente para que se possa ter uma reação diferente entre o ferro e o aço. No caso da pedra, ela vai afetar mais o ferro do que o aço, muito mais. Quase não vai ter efeito no aço. Isso vai criar um relevo, vai deixar o ferro mais opaco. E aí as diferentes camadas elas vão ser reveladas e vão aparecer. E no caso, esse tipo de efeito damasco nas laterais da faca anterior se chama Suminagashi. Já essa é um damasco mais ocidentalizado. Essa do Carter, aparecendo agora, ela é feita com níquel e ferro e ela foi queimada no ácido. Ela não tem o trabalho do Uchigomori. A facilidade de queimar a faca, assim,
no ácido é que justamente não se precisa cuidar todas as imperfeições e remover todos os riscos de uma lixadeira de cinta. É um final mais prático. Já o final com o Chigomori tem que polir a faca toda, como fosse uma espada mesmo, e deixar ela... Bom, dá pra ver as marcas de lixadeira, e se for olhar, a que foi feita com relevo e com trabalho de pedras manuais, quase não há marcas. As mínimas marcas que ficam do trabalho manual, na verdade, são detalhes bonitos. São detalhes que mostram a autenticidade do trabalho. Não são marcas de lixadeira de cinta, por exemplo, ou marcas de abrasivos sintéticos. Longe de mim criticar o Carter, eu acho as facas dele excelentes, de muitos cuteleiros que preferem queimar o damasco, preferem queimar a parte exterior para mostrar o contraste. Ok, mas para mim, por tudo que eu aprendi, não é a estética correta de uma faca japonesa. Eu prefiro muito mais, então, algo assim, que é o acabamento Kurouchi, que aliás o Carter também faz. O interessante dessa faca, dos Moritaka, é que ela já tem a geometria dela pronta e a linha ali que divide a lâmina, que seria a shinogi, ela já serve como um guia. Então, basicamente, o que eu faço para fazer um acabamento Kazumi nessa faca é fazer toda a lâmina usando um guia, que é a própria shinogi que vem, aí isso vai revelar o Kazumi. E depois só fazer uma microlâmina levando um pouco o ângulo de afiação para tornar o fio mais resistente. E para aumentar o contraste entre o ferro e o aço, mesma coisa. Eu vou usar a pedrinha que eu mesmo faço, e todo afiador e polidor e restaurador de faca que se preste faz suas próprias fingerstones de Uchigomori ou de outras pedras macias, como por exemplo uma Ohira Tomai, entre outras pedras naturais que são bem macias e provocam efeitos bem diferentes no ferro e no aço. Então, no caso, o ferro ele fica esse opaco nublado em volta do aço que está no centro, depois de todo esse trabalho. E se a faca foi bem forjada, se a faca foi bem planejada pelo ferreiro, esse trabalho todo ele revela toda a beleza da faca. É como se o afiador, o polidor, estivesse revelando uma foto. Tá ali a beleza da coisa e a habilidade do fotógrafo. Conta muito, mas alguém precisa revelar ela, como fosse um quadro, por exemplo. No caso do Ramon, dessa faca, Ramon significa ondulações, que é essa parte de trás que o ferro fica mais macio devido à têmpera seletiva. A mesma coisa, para revelar a diferença do Ramon da forma ideal, precisa fazer o uso de pedras naturais. Passar as pedras naturais pela área do Ramon repetidas vezes e revelar a estética da faca, revelar a beleza da faca e todos os processos de fabricação dela. É uma arte funcional, no caso. Uma faca bem feita, uma faca bonita, é algo artístico tanto quanto é uma ferramenta. Precisa ser uma ferramenta primeiro, sem dúvida. Precisa cortar bem primeiro, sem dúvida. Deve ser usada, sem dúvida. Mas, de vez em quando, a cada 6 meses, uma vez por ano, esse tipo de faca merece um tratamento para deixá-la nova, deixá-la restaurada, deixar ela com a geometria corrigida e revelar toda a beleza que está ali dentro da faca. Na verdade, quando se fazem espadas, a espada japonesa, ela passa depois do ferreiro, que faz o desbaste inicial, pro Togishi. E o Togishi ele vai fazer um trabalho de polimento que muitas vezes equivale a metade, ou pelo menos 1/3 do valor da espada. E a gente tá falando aí de uma espada, por exemplo, de 17, 20 mil reais, o trabalho do forjador, e mais uns 10 a 15 mil reais o trabalho
do Togishi para fazer o polimento. E ele vai demorar semanas para fazer todo o polimento da espada, passando por todas as pedras naturais. Basicamente, é um trabalho muito semelhante com que um bom restaurador, afiador, polidor, como quiser chamar, de facas, faz em facas de aço carbono de qualidade. Pedras naturais mais duras, assim, como essa que está aparecendo agora, uma Ohira Heng Suita, também são usadas por mim e acredito que por qualquer afiador para fazer os melhores fios de navalha. A navalha ela já tem um guia, né? Muita gente não gosta de riscar. Essa navalha eu uso para testar as pedras e a navalha que eu uso muitas vezes para me barbear, ela é totalmente funcional, então eu não me preocupo tanto com a estética dela. Eu deixo os riscos todos de afiação. Eu até acho que tem um certo charme, acho bonito não me preocupar em remover. Claro que quando se trabalha com a navalha de um cliente, normalmente se coloca uma fita isolante. Fita isolante também evita que aquela parte oxide bem no meio da navalha. Algumas pessoas gostam de colocar a fita isolante também na parte da espinha. Eu não recomendo, estraga completamente a geometria da navalha, vai deixando o fio mais grosso. Então, eu particularmente coloco só no centro para proteger todas as letras e o acabamento, mas a parte da espinha ela é um guia, ela tem que desbastar junto com a lâmina. Outra coisa que dá para fazer com pedras naturais mais duras e mais firmes assim é trabalhar com material de marcenaria, como planos, formas, formões. No caso, nessa imagem tá aparecendo um kiridashi. Kiridashi é uma faca utilitária, tipo um estilete rústico, japonês, muito prático para qualquer coisa, mas não deixa de ser muito parecido com um formão. E muitos kiridashis são voltados para marcenaria. Idealmente, o kiridashi, assim como formões, eles devem ser afiados em pedras muito, muito, muito planas, não macias, e muito, muito firmes. Pedras mais firmes arranhariam demais uma faca de cozinha, mas para esse tipo de lâmina, como uma navalha, um plano, um formão, é ideal. E as pedras que vão ter uma certa firmeza assim e vão desbastar corretamente, colocar um fio bom, realmente ideal nesse tipo de ferramenta, são as pedras naturais mais firmes. No caso, agora eu estou demonstrando numa faca de apenas um aço industrial com cromo, que não é Sanmai, não é Kataha, como essa global. Se eu tiver que fazer o desbaste, corrigir a geometria, depois como eu deixo homogêneo com o corpo da faca? Bem, depois de desbastar toda a lâmina secundária, fazer a geometria, algo que pode demorar dias, porque muitas vezes a geometria da faca está toda incorreta, toda comprometida. Depois de fazer tudo isso, para tirar as marcas que ficam no sentido da afiação, se usam lixas, como eu mostrei antes, sintéticas, por bastante tempo. Esse procedimento também pode demorar dias até homogeneizar toda a lateral da faca. Eu não fiz isso com essa justamente para mostrar, dá para entender daí a linha da lâmina secundária, que é a parte da geometria da faca logo atrás do fio primário, que é, no caso, a lâmina primária bem na ponta.